Rapaziada, começando mais um vídeo no canal de jogo e hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você já fez a máscara do homem hoje? Porque o Gyökeres é o novo centroavante do Arsenal, segundo o Fabrício Romano. Ainda não é oficial, mas questão de dias pro Arsenal anunciar a contratação do jogador. Tem o temor dele ter números muito bons, mas no campeonato português, o nível da Liga Portuguesa. Claro, tem tudo isso, mas a gente precisa falar sobre encaixe, a gente precisa falar sobre a temporada como um todo do Arsenal, o que é o projeto para o Arsenal na temporada, com as contratações que fez. Então vamos começar, não temos muito tempo para perder, e vamos começar falando, claro, do Gyökeres, que para mim era o meu 9 favorito, né? Teve toda essa novela do Arsenal entre Gyökeres e Seixas, que eu sempre deixei muito claro nas minhas postagens que eu prefiro o Gyökeres, eu acho o Gyökeres um jogador mais pronto, acho o teto do Seixas maior, mas o Arsenal precisa de jogadores prontos e eu acho que o Gyökeres é esse cara para dar gols ao Arsenal, gols ao ataque do Arsenal, concentrar gols. E eu acho que ele pode ajudar muito. Vamos aos números do atacante, né, nas últimas duas temporadas. Na temporada passada, 49 jogos, 52 gols e 12 assistências, e aí me desculpe, esses números em qualquer lugar não podem ser tratados como normalidade. A Liga Portuguesa, de fato, tem um nível um pouco mais baixo, e o Gyökeres tem muitos números inflados por hat-trick contra Boa Vista, contra Famalicão, essa galera aí, né, que eu sempre falo que o nível realmente é baixo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem números bons na Champions League, né? Foram 8 jogos, 6 gols e uma assistência nessa temporada na Champions. Teve um hat-trick contra o Manchester City, tudo bem que 2 gols de pênalti, teve gol contra o Leipzig. É um cara que eu acho que tem muito a agregar ao time do Arsenal. Esses números não vão se repetir na Premier League. Acho muito difícil a gente chegar aqui no final da temporada e o Gyökeres ter 50 gols na temporada jogando Premier League, Champions, Copa da Inglaterra, enfim. Mas ele pode entregar pelo menos ali uns 35 gols e assistências, vai. É um número que eu tô projetando ali entre 30 e 35, que já seria uma baita contratação e um baita número, né? A gente não pode esquecer que o Arsenal, cara, o Arsenal foi para uma semifinal de Champions com o Merino de atacante, o Merino é um volante, cara. Então, assim, é, é um jogador que, de fato, apareceu pro futebol um pouco mais tarde, tem 27 anos, mas não é velho, tá? Vi muita gente falando, muito velho pelo preço que estão pagando, o Arsenal vai pagar aí 63 milhões de euros, com um bônus podendo chegar a 73, deve bater, então deve ser uma transferência de 73 milhões de euros por um atacante. Acho que está bem pago pelos números que ele tem, né? Essa temporada dele foi melhor que a anterior no esporte, então um cara que evoluiu depois daquela temporada assustadora também no Sporting de 35 gols e 3 assistências, ele saltou para 52 gols, então é uma evolução clara do próprio jogador, isso também tem que ser levado em consideração, é um cara que vem evoluindo mais tarde. E tem vários exemplos no futebol de jogadores que estouraram um pouco mais tarde para o futebol, né? Nem todo mundo é um Yamal, que começa a jogar muita bola aos 17 anos. A gente tem o caso do Salah, que estourou muito mais tarde, né? Flopou no Chelsea, teve uma passagem pela Roma e depois foi virar o que virou no Liverpool. No Brasil, a gente tem o caso do Bruno Henrique, que também foi um jogador que estourou mais tarde para o futebol brasileiro, né? Depois da saída dele do Santos para o Flamengo. Então, assim, existem casos de jogadores que estouram mais tarde para o futebol, podemos dizer assim, e o auge físico hoje é nessa idade aí, entre 27 e 30 anos. E o Gyökeres é um cara muito, muito físico. Outra questão que eu vi muita gente comentando. Mas ele é um cara que faz só muitos gols em transição. Cara, vamos lá. O Haaland também fazia diversos gols em transição pelo Borussia Dortmund. Nem por isso deu errado no Manchester City. Outra questão. O Sporting não é um time que joga só em contra-ataque. O Sporting joga em transição contra times de Champions League, contra um City, quando ele vai pegar um Leipzig, quando ele vai pegar um Dortmund. No campeonato português, o Sporting é um time dominante, né? Ou tem que ser assim contra pelo menos, 90% do campeonato ali, tirando Benfica e Porto, apesar do Porto ter ido muito mal. Então, é um time que vai jogar com a bola também. O Sporting jogou com a bola durante muito tempo e o Gyökeres conseguiu marcar esses gols contra esses times menores e não foram em transição. Posso garantir para você. Óbvio que ele tem o poder de fazer muitos gols em transição. E quem disse que o Arsenal não ataca em transição às vezes? Quantas transições ofensivas a gente não teve contra o PSG, por exemplo, na semifinal, e a gente acabou desperdiçando, caindo no pé de Trossard, no pé do Martinelli. Então, no próprio Saka, no jogo da volta também, que perde um gol, que era um gol de transição, podemos dizer assim. Então, eu acho que isso aí de só faz gol em transição é um papo meio que furado. Ele é um cara que faz gols de diversas maneiras, né? É batedor de falta, batedor de pênalti. Não tem um cabeceio muito apurado, de fato, mas, é um cara que se dedica demais, tem um pivô para mim espetacular e sabe jogar com a bola no pé, mais que o Haaland para mim, né? Não é uma diferença tão grande assim como alguns dizem, que é uma diferença gigantesca. Não acho que é uma diferença gigantesca, mas eu acho que é uma diferença um pouco clara, né? Que o Gyökeres é mais jogador com a bola no pé do que o Haaland. O Arsenal vai ter que se adaptar
ao Gyökeres. Ele não vai fazer o que o Merino faz, ele não vai oferecer o que o Havertz oferece, né, de voltar um pouco mais, de tabelar. Ele sabe até fazer isso, mas não com tanta qualidade como o Merino abre espaços e como o Havertz abre espaços. O Gyökeres está ali para concentrar gols, para fazer gols. Dar assistência também é o forte dele, né? Como eu disse, nas últimas 2 temporadas ele teve 12 assistências nessa última agora e na outra 13. Então é um cara que dá muita assistência também para um centroavante que concentra tantos gols assim. Eu acho uma contratação muito, muito boa. Pode flopar? É claro que pode. A gente teve vários flops aí vindo do futebol português. Muita gente fala do Darwin Nunes, por exemplo. Pouca gente fala do Luiz Dias, que para mim foi muito bem. Do Rubem Dias também, do Ederson, que saiu do futebol português. Então, assim, cara, toda contratação tem um risco, tá? Assim como o Nketiah no Liverpool, por 90 milhões, também tem um risco. Para mim, também tem um risco. Óbvio que para mim o teto do Nketiah é alto, mas hoje ele não tá pronto. Eu acho um absurdo pagar 90 milhões. Pode ser que no final da temporada ele tenha mais gol que o Gyökeres? Pode, acho improvável. Mas toda contratação tem um risco. Assim como o Nkunku era um risco e deu errado no Chelsea. Teve o Werner também que deu errado. Então, assim, qualquer lugar que o cara saia para jogar na Premier League é um risco. Pelo principal fator, geralmente, é físico. E isso o Gyökeres não vai sofrer. O cara é um trator. Ele é um trator físico, rápido pra cacete, muito, muito forte. Então, nessa adaptação, ele não vai sofrer. Ele teve a passagem também pela Championship, algumas temporadas atrás, e ele não foi mal pelo Coventry, não, tá? Foram 49 jogos na temporada 22-23, 21 gols, 12 assistências. É um cara que dá muitas assistências. Então, assim, e todas as temporadas do Gyökeres na carreira, ele melhora os números na temporada seguinte. Acho que isso é um ponto a se atentar. Por exemplo, 21-22 pelo Coventry. 46 jogos, 18 gols, 5 assistências. Na temporada seguinte, 49 jogos, 21 gols, 12 assistências. Depois ele vai ao Sporting, 46 jogos, 35 gols, 13 assistências. E na outra temporada, 49 jogos, 52 gols e 12 assistências. Então é um cara que está em constante evolução dentro da própria carreira, nos seus próprios números. E agora ele vai jogar com companheiros melhores, óbvio, num nível de dificuldade muito superior à Liga Portuguesa. Mas eu acho que é um cara que pode sim entregar muitos números e ser o cara que faltava ao Arsenal. Não só o Gyökeres, como o elenco que o Arsenal está montando. E aí vou pegar um espaço aqui para falar da janela e da expectativa para a temporada. Cara, o Arsenal tá montando um 11 inicial que para mim é muito, muito forte, tá? A gente tá falando de Raya, Timber, a melhor dupla de zaga para mim do mundo, ou top 3 pelo menos, Saliba e Gabriel Magalhães. Skelly para mim vai ser o meu titular ali na esquerda. A gente tá falando de Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Gyökeres e Martinelli. Esses são os 11 iniciais de momento. Pode chegar um Eze e ainda mudar essa configuração. Mas é um 11 inicial muito, muito forte, onde não tem aquele ponto muito fraco, tá? Talvez hoje o ponto mais fraco dessa escalação que eu citei seria o Gabriel Martinelli. Mas aí a gente olha para o banco e você tem muitas opções. Você tem um banco forte, né? Vamos, os 11 do Arsenal reserva seria Kepa, White, Mosquera, que eu achei uma boa contratação, inclusive. Kivior, Calafiori, no meio o Christian Nogard, que veio do Brentford, Merino, Nwaneri, Madueke, Havertz e na esquerda hoje o Trossard. E ainda tem o Gabriel Jesus, ou seja, é um 11 reserva também muito forte. E aqui é um ponto de virada. Para mim o Arsenal não tem a melhor janela da Inglaterra. O Liverpool talvez tenha para mim a melhor janela, né, com Wirtz, com Frimpong, com o próprio Nketiah, que eu acho uma boa contratação, mas não pelo valor que foi pago, o valor eu acho absurdo. Mas o Liverpool tem uma janela muito forte. O City também gastou muito dinheiro. Mas o time que entra mais pressionado para ganhar alguma coisa é o Arsenal. Né? Depois de ter batido 3 vezes na trave, depois da gente cobrar ao Arsenal ter um elenco para disputar com o City, o Arsenal tem esse elenco hoje. Né? O Arsenal vai ter esse elenco. Então o Arteta terá as peças na mão. O Arteta não poderá reclamar de elenco ao longo da temporada, porque são muitas opções e o Arsenal cobriu lacunas importantes. O reserva do Saka, eu não gosto do Madueke, tá? Acho o valor absurdo também que foi pago por ele. Mas ele cobre uma lacuna de ser o reserva do Saka e poder jogar do outro lado também. Então, assim, o Arsenal cobriu o elenco. O elenco tá muito bem montado e tá muito forte. Ainda pode chegar um Eze que, assim, se chega, vira espetacular. Fica um elenco quase perfeito, quase sem brechas. E aí o Arsenal será obrigado a ganhar alguma coisa essa temporada, tá? É o vai ou racha do Arteta. É ganhar ou trocar. Para mim não tem outra opção. E tem as formas também que você perde. O Arsenal, por exemplo, pode bater uma final de Champions e perder na prorrogação, ser vice por um ponto na Premier League. E aí, óbvio que não vai trocar o técnico, né? Mas não pode ficar como ficou na última temporada, a 10, 12, 13 pontos do Liverpool o campeonato inteiro. Não pode ocorrer. O Arsenal terá que disputar a Premier League para mim até o fim e tem que conquistar alguma coisa. Né? Uma Copa da Inglaterra, a FA Cup ou a Copa da Liga. Não vai encher barriga de ninguém, mas dá uma amenizada. Né? No momento que o Arsenal está de seca aí, né? Nos últimos 5 anos, desde 2020, sem ganhar um troféu, dá uma amenizada ali, conquistar a Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga, que para mim não vai salvar a temporada. O Arsenal precisa de título grande, Premier League ou Champions.
É óbvio que tem times muito bem montados. Tem um Liverpool muito bem montado, um City muito bem montado, um Chelsea que deu uma melhorada, mas acho que não vai brigar pelo título. Mas é um time para ficar de olho. Mas ainda assim, o Arsenal é o time que entra mais pressionado para ganhar. Pelas contratações que fez, por preencher o elenco, pelo Arteta ter os jogadores que ele pediu, né? Então, assim, cara, é o momento do vai ao racha do Arteta. O Arteta tem que entregar título essa temporada agora. Senão a pressão vai ficar para mim insustentável e aí vai vir a troca natural, né, de treinador, porque o projeto dele precisa entregar títulos e não só apenas boas atuações, boas temporadas e sem nada. O Arsenal agora será obrigado a vencer. E a mentalidade é essa, a gente viu nas entrevistas do Gabriel Magalhães, o Gyökeres vem muito por isso também. O Gyökeres, cara, fez um esforço absurdo, isso eu acho muito foda, tá? O Gyökeres fez um esforço absurdo para vir pro Arsenal, cara. Abriu mão de dinheiro, não quis ouvir propostas do United, não quis ouvir propostas da Juventus. Cara, falou o tempo inteiro que só quer o Arsenal, só o Arsenal, só o Arsenal, e conseguiu, né? Então, assim, é um cara que fez um esforço para jogar no Arsenal também, eu acho isso muito, muito foda. Não sei a camisa que ele vai vestir, né, talvez seja 14, teve muita gente discutindo aí. Para mim, o ideal seria a 9, mas tá com o Gabriel Jesus. Não vejo crime em ser a 14, apesar de muita gente querer um jogador de mais representatividade, né, um jogador negro com a 14. Eu acho que faz muito sentido, tá? Não tô desmerecendo quem tem essa opinião, não. Mas para mim, a 14 hoje seria a mais viável para ele, já que a 9 não pode. Mas enfim, um elenco muito bem montado, um cara que fez esforço para vir e pode ser a peça que faltava para o Arsenal. Muito empolgado para essa temporada. Amanhã já tem o primeiro jogo da pré-temporada contra o Milan. Muito empolgado para ver esse Arsenal. Muito empolgado para essa disputa de Premier League, como eu disse, com vários times muito, muito bem. Times se reforçando bem. Até de olho no United, que provavelmente vai ter uma recuperação, até porque pior do que foi na última temporada é inviável. O Tottenham, que para mim fez uma boa escolha de treinador, mas o elenco ainda é um pouco fraco. E os três principais ali, né? O Chelsea que melhorou até, mas não acho que vai brigar pelo título. E os três principais, Arsenal, City e Liverpool, não nessa ordem, mas esses três para brigar pelo título. E o Arsenal é o mais pressionado. De olho nisso, tá? Ninguém está mais pressionado na Europa inteira para ganhar títulos que o Arsenal nesse momento. Então, é a hora do vai ou racha. Mas enfim, talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu quero saber a sua opinião sobre o Gyökeres, sobre a expectativa da temporada, elenco, contratações. Comenta aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vai ter live pós-jogo de provavelmente quase todos os jogos do Arsenal na temporada, tá? Então se inscreve aí para não perder, tem conteúdo de futebol nacional, enfim. É isso, rapaziada. Valeu e até a próxima.